Anderson Torres, o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, já virou um motivo de chacota nos corredores do poder em Brasília. Vale a pena guardar o nome desse rapaz. O sujeito é um bajulador pegajoso do presidente e só faz e fala besteiras. Alguns analistas chegam a dizer, em tom de ironia, que ele é mais patético do que o ex-ministro da Saúde, o incompetente general Eduardo Pazuello, aquele que dizia que o presidente manda e eu obedeço. No seu puxa-saquismo oportunista da justiça, chega a cometer crimes explícitos. Na semana passada, por exemplo, ele participou de uma motociata com o capetão em Orlando, nos Estados Unidos, que teve a participação do blogueiro Alan dos Santos, que está foragido do Brasil desde outubro do ano passado por seus crimes contra as instituições democráticas, contra o Supremo Tribunal Federal. Diante do escancarado ato ilegal, criminoso, o sinistro da justiça poderá ser até convocado para dar explicações na Câmara Federal. Na semana passada, o deputado Davi Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, protocolou um requerimento em que questiona o motivo do ministro não ter informado a Interpol, a Polícia Internacional, a localização desse blogueiro, desse difusor de fake news que é procurado pela justiça brasileira. Aspas, sem o mínimo de constrangimento, ao mesmo tempo em que tenta criar dificuldades ao processo de extradição, ele prejudica o seu assédio e parece valer-se de sua atuação e serviços em território estadunidense. Não é possível ficar indiferente ao ultraje às instituições brasileiras que representou a participação ostensiva do senhor Alan dos Santos numa motociata em Orlando, organizada por simpatizantes do governo Bolsonaro no último dia 11 de junho, afirmou o requerimento do parlamentar do PDT. Todo metido a valentão, Anderson Torres logo se acovardou diante do pedido de esclarecimento e jurou que não esteve com o criminoso nos Estados Unidos e ainda se negou a prestar explicações à Câmara Federal. Isso apesar dos vídeos que já rolaram na internet. Disse ele, eu não estive com esse cidadão, o Alan dos Santos. Eu não vi esse cidadão nos Estados Unidos. Não tenho o que responder a respeito, resmungou o ministro da Justiça. A desculpa só serve para desgastar ainda mais a imagem desse grotesco personagem do governo, que tem feito de tudo para salvar o foragido blogueiro bolsonarista. Todo mundo sabe disso. Em novembro passado, por exemplo, ele exonerou do cargo a delegada Silvia Almeida, que pediu a extradição de Alan dos Santos quando chefiava o departamento responsável da Polícia Federal. Essas e outras atitudes de servilismo têm desgastado a imagem de Anderson Torres, fora e dentro do governo, inclusive. Como aponta uma notinha recente do site Metrópolis, aspas, a força que Anderson Torres demonstrava ter no final de fevereiro, quando emplacou o nome de sua irrestrita confiança no comando da Polícia Federal, parece ter arrefecido nos últimos meses. Dentro do governo, tanto para cima quanto para baixo, não faltam sinais de que o prestígio do ministro da Justiça e Segurança Pública está em declínio. A agenda pública de Anderson Torres reflete esse declínio. Em maio, o número de compromissos caiu pela metade na comparação com os meses anteriores. A mudança de ritmo se estende inclusive às redes sociais, que ele adora participar. Seu perfil no Instagram, que era usado para publicações quase diárias até meados de abril, ficou sem nada por 7 semanas. O site fala, o site Metrópole, ele só reapareceu com fotos da viagem aos Estados Unidos com Bolsonaro, talvez numa tentativa de mostrar que não está assim tão desprestigiado e esvaziado. Essa opinião sobre o desgaste é compartilhada também pelo jornalista Chico Alves, que detonou a figura patética, ridícula do ministro em postagem no site UOL em março desse ano. Aspas, Anderson Torres mostra-se capaz de tudo para agradar o chefe Bolsonaro. Fez seguidas trocas na cúpula da Polícia Federal, algo que levou as entidades representativas de delegados a alertar sobre a quebra da continuidade em investigações importantes. O colunista cita ainda a volta da censura ao país, ao determinar que plataformas de streaming retirassem do catálogo o filme do Danilo Gentili, Como se tornar o pior aluno da escola, sob a pena de cobrança de multa de R$50 mil. Uma cena patética. E o jornalista termina mencionando o que considera ser o seu ápice do ridículo.
Em despacho publicado no Diário Oficial da União, ele concedeu a medalha de mérito indigenista ao presidente Bolsonaro como reconhecimento pelos serviços relevantes prestados em caráter altruístico relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas. Isso mesmo, o presidente que promove a maior destruição de áreas indígenas, permite ataques seguidos a essas comunidades por parte de criminosos, resiste em garantir seu acesso à saúde, é homenageado por Anderson Torres pelos serviços relevantes. Faria sentido se ele se referisse aos serviços prestados aos garimpeiros, diz o jornalista. Tomado pelo espírito do general que comandou o Ministério da Saúde, o Pazuello, Torres não está nem aí para os parâmetros republicanos. Incompetente para administrar a Polícia Federal e obediente às ordens absurdas de Bolsonaro, ele segue em frente. O novo Pazuello da Justiça não se incomoda em ser coadjuvante de um presidente que age como Napoleão de hospício e condecora a si mesmo. Não se sabe o que é mais lamentável, o chefe ou seu vassalo, conclui Chico Alves no site UOL. De fato, não se sabe. Mas parece que o vassalo é muito ridículo mesmo.